porque entendemos que o Ministério da Educação está a brincar com o sonho e o futuro das crianças quando guarda o livro em casa para ir vender nas praças, para ir vender no supermercado e nega dar o livro às nossas crianças. Nós vamos fazer vários protestos frente ao Ministério da Educação, vamos fazer vigília frente ao Ministério da Educação e vamos fazer greve de fome contra o Ministério da Educação, caso o Ministério da Educação, nas 2 primeiras semanas ou no primeiro mês que o ano letivo vai começar, nessa caso segunda-feira, depois de 20 ou 15 dias, se a ministra não nos dar os livros às crianças, nós vamos marcar vigília frente ao Ministério da Educação para exigir que a ministra dá os livros. Que avaliação se pode fazer quanto ao processo de inscrições para o ano de 2022-2023? Não, é uma avaliação negativa porque, mais uma vez, o Estado mostra-se incapaz de combater o assunto das vagas nas escolas, a comercialização do ensino, o impedimento de crianças pobres em detrimento daqueles que têm dinheiro. A insuficiência de sala de aulas torna a educação em Angola um negócio a céu aberto, com a complacência do pessoal do Ministério e dos nossos governantes. Hoje o mundo conta com 244 milhões de crianças fora do sistema de ensino e Angola contribui com mais de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. O que nós estamos a ver aqui é vergonhoso. As escolas do ensino primário, muitas delas já não têm vagas. No primeiro dia, no Kazenga, Rocha Pinto, boa parte das escolas já não tinham vagas. Tirando uma ou outra escola, estou a falar, por exemplo, das escolas da Vida Pacífica, eu testemunhei que ainda hoje que vos falo, essas escolas ainda têm vaga para o primeiro ciclo. No ensino médio, nós já havíamos alertado quer a Procuradoria-Geral da República, quer a Provedor de Justiça, de que já em junho as escolas técnicas de saúde, todas em Luanda, o Politécnico de Cacoaco, o IMEL, o Macarengo e tantas outras escolas já não tinham vaga, porque as vagas tinham sido repartidas entre compadres e as vagas já não existiam. Infelizmente fomos ignorados e hoje está aí o resultado. As vagas estão a ser comercializadas a cerca de 300 mil kwanzas para ter acesso à Escola Técnica de Saúde. O Aldalar, o Macarengo ficam aí a 250, 200. Isso retira aqueles que não têm capacidade financeira para estudar. É uma situação humilhante, desagradante, ter que ver crianças e jovens e encarregados de educação terem que pernoctarem as noites na frente das escolas para conseguir uma vaga. Um país com mais de 20 anos de independência, mais de 10 anos de independência, e é vergonhoso. Nós estamos insatisfeitos com isso, porque cada vez mais vão afastando-se jovens fora do sistema de ensino, crianças sem ter acesso à educação, e temos noção que essas crianças estão a ser empurradas para a delinquência e para a prostituição pelo sistema que governa o país, que nega todos os dias, todos os anos, a toda hora, a todo momento, um ensino de qualidade para todos, um ensino que cabe a todos, porque os governantes criaram um mundo à parte do nosso, criaram os condomínios, com condomínios nasceram os grandes colégios, com direito a transporte e tudo, e não querem saber do outro mundo que eles faziam parte anteriormente, que é o mundo das escolas públicas, que eles abandonaram e não estão preocupados se as crianças estudam ou não estudam. É uma situação de terror que nós, o Movimento Estudantes Angolanos, temos estado a testemunhar todos os dias. Mas é a nossa luta, nós vamos continuar a pressionar a senhora Ministra da Educação, no sentido da Ministra encontrar condições para que as crianças tenham acesso à educação, porque a lei de base da educação é muito clara. Da primeira até a 9ª classe, o ensino deve ser gratuito e obrigatório. Então o Estado não pode fugir da sua principal responsabilidade, que é garantir que todos tenham acesso à educação. Nesse momento, quais as maiores dificuldades em acesso às escolas? Olha, as maiores dificuldades é mesmo a falta de dinheiro. A lei diz que as crianças têm que, da primeira à 9ª classe, eles devem entrar nas escolas sem pagar nada. Mas se você ir para as escolas, as pessoas estão obrigadas a pagar. Por quê? Porque o governo não construiu escola suficiente para todos. Então é uma governação péssima, é uma governação de pessoas irresponsáveis que nada fazem para o bem de todos. As escolas estão a pedir 30, 20 mil kwanzas para as crianças estudar primeira e 2ª classe. No ensino médio a coisa é muito mais complicada. E temos encarregado de educação que está a vender arcas, já recebemos informações de uma senhora que está a vender o plasma para ver a sua filha de 14 anos a entrar na 9ª classe. Há pessoas que venderam terreno para ver seus filhos estudar no ensino superior. Quer dizer, são essas situações de extrema humilhação que as pessoas pobres passam
por causa da má governação, por causa da falta de escolas, por causa da falta de sala de aula para todos. E é isso que nós dissemos, são violações muito graves. Nós pensamos agora, essa semana, remeter uma carta ao Presidente da República, o camarada João Lourenço, no sentido de ver a situação daquelas pessoas pobres que não têm acesso à escola, por não ter dinheiro, porque nós entendemos que a educação é um direito. Sendo ela um direito, ela não deve ser comercializada nem vendida por quem quer que seja. Entendemos nós também que o combate à venda de vaga nas escolas não se combate com a prisão ou a detenção de uma empregada de limpeza que vendeu uma vaga, com a detenção do segurança que vendeu uma vaga. A problemática da venda de vaga nas escolas públicas é um crime organizado. Ele merece, do mesmo jeito que o Estado criou um departamento de combate, o departamento de combate a antidrogas, deve também criar um departamento de combate à venda de vagas. É um crime organizado, muito bem organizado, muito bem sustentado por uma elite política angolana de indivíduos muito bem identificados por nós e que vão fazendo da educação seu comércio. Só para tu teres uma ideia, o ano passado a Ministra da Educação, no arranque do letivo, disse que tinha 250 mil milhões para aquisição de material didático, livros e cadernos, porque a lei diz que da primeira à nona classe o Estado tem que dar livro e caderno, lapicera às crianças de forma gratuita. Mas o ano passado o Ministério da Educação não deu livro e cadernos a ninguém. Não justificou. Esse ano o Ministério voltou a prometer que vai dar livro às crianças. Não vai justificar, porque os livros nesse momento já estão na praça. Eles dão os livros, mas não dão matemática nem língua portuguesa, porque eles vendem o livro nas praças, vendem o livro nos grandes hiper e supermercados e deixam os pobres, mais uma vez, aí comprar livro na praça. Depois vem mais alguns professores estúpidos que tiram criança fora da sala de aula porque não tem livro. Então são essas violações que nós achamos que temos que combater todos, porque entendemos nós que pobres ou ricos, todos têm direito a estudar. Da primeira à nona classe, pobre ou rico tem direito a estudar. E entendemos nós que a educação não deveria ser a porta para a abertura da desigualdade, mas antes pelo contrário. Todos nós devíamos ter acesso à educação livremente. É assim que nossos governantes tiveram no passado. E é assim que nós gostaríamos também que as crianças tivessem educação de qualidade, direito à merenda, direito ao transporte público e todos têm direito à educação. Não se pode aceitar que num país que tem petróleo, tem diamante, tem ferro, você tem mais de 4 ou 5 milhões de crianças sem acesso à educação. E os que estudam, você eles metem a estudar por cima das carteiras, dos bancos, uns sentam no chão, escolas sem giz, sem quadro, quer dizer, é humilhante e as pessoas ficam aqui a usar Lexus, a usarem carro de última gama, a usar aqueles Mercedes com aqueles fatos bonitos, aqueles kimonos bonitos, quando você vai nas escolas as crianças não têm nada para vestir. Quer dizer, são governantes maldosos, são governantes irresponsáveis, são governantes que não mereciam ser chamados governantes, porque eles se servem mais do que outra coisa, abandonaram as crianças à sua sorte e todo aquele que abandona as crianças não vai ter sucesso. A Bíblia é muito clara, vinde minhas crianças porque delas é o reino dos céus. E quando você abandona o reino dos céus para se servir, ficarem com os carros de luxo, ficarem com o dinheiro do petróleo como se fossem os únicos angolanos e retirarem o sonho de milhares de crianças, penso que nós estamos perante um governo maldoso, um governo diabólico, um governo que não merece respeito nem consideração pelas pessoas. Porque o governo que merece devia criar condições para que pobres e ricos estudassem, devia criar condições de carteiras, meter quadros, meter giz, dar transporte público a essas crianças. É o que nós temos pedido todos os anos a esse governo e ele nega a dar esse direito às crianças. Esse ano, para este ano, caso o governo não venha a cumprir, ou seja, o Ministério da Educação não venha a cumprir com aquilo que prometeu, dar os livros, o que enquanto presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, poderão fazer? Nós estamos só à espera de passar esse período menos bom, que é o período eleitoral, porque não queremos nos envolver na política propriamente dita. Mas tão logo que terminar esse período, nós vamos continuar com a pressão que sempre tivemos contra o Ministério da Educação, porque entendemos que o Ministério da Educação está a brincar com o sonho e o futuro das crianças, quando guarda o livro em casa para ir vender nas praças, para ir vender no supermercado e nega a dar o livro às nossas crianças. Nós vamos fazer vários protestos frente ao Ministério da Educação, vamos fazer vigília frente ao Ministério da Educação e vamos fazer greve de fome contra o Ministério da Educação, caso o Ministério da Educação, nas 2 primeiras semanas ou no primeiro mês
que o ano letivo vai começar nessa segunda-feira, depois de 20 ou 15 dias. Se a ministra não nos dar os livros às crianças, nós vamos marcar vigília frente ao Ministério da Educação para exigir que a ministra dê os livros. Porque já não vamos aceitar, não vamos mais tolerar roubo contra aqueles menos equipados, roubo contra os pobres, para continuar a enriquecer um grupinho de pessoas como se fossem os únicos angolanos, como se fossem os legítimos angolanos, que ficam com tudo e negam até dar um lápis, uma lapiseira, um caderno a uma criança. Isso não podemos aceitar. Nós temos que lutar contra todas as forças, contra esse governo tirano que nega dar educação às crianças, que nega dar educação aos jovens. Porque não entendemos nós que a educação, sendo ela um direito, deve servir para todos e todos nós deveríamos beneficiar com um pouco da riqueza que esse país produz. Esse país produz muito dinheiro, produz petróleo, produz diamante e as pessoas não podem continuar a viver do jeito que vivem e as pessoas não podem continuar a estudar do jeito que estudam. As crianças não podem continuar a ir para a escola sentando no chão, as crianças não podem continuar na escola, numa escola sem carteira, as crianças não podem continuar estudando numa escola sem quadro e os quartos de banho imundos e as crianças é que limpam as casas de banho, as crianças saem da escola com vassoura, com pano de chão na mão, como se as crianças fossem trabalhadoras. Nós temos que acabar com isso e esse ano vai ser um ano de muita luta, um ano de muita determinação. As cadeias do que nós sofremos os anos passados por causa de defender a educação não vão nos fazer parar de lutar e acreditar numa educação para todos. Se a questão do governo é quem reivindica deve ir na cadeia, quem reivindica deve prender, eles vão nos prender a todos, porque esse ano nós vamos exigir mais educação, vamos exigir mais crianças no sistema de ensino, vamos exigir educação de qualidade, com material didático como a lei diz. Nós vamos fazer cumprir a lei, porque a lei é muito clara. E nós vamos exigir tudo aquilo que as crianças têm direito no que a lei diz respeito.